A história dos Hebreus, ela começa no capítulo 1 de Gênesis. Ali nós temos o início da criação. Gênesis capítulo 1. Eu quero mencionar aqui sobre a cronologia bíblica do início da criação, aliás, do início da história dos Hebreus. Vamos lá. De Abraão até Jesus Cristo, nós temos aí aproximadamente 2.000 anos. Por que eu disse aproximadamente 2.000 anos? Veja, no início do capítulo 1 de Gênesis, primeiros capítulos, a cronologia bíblica ela não é exata. Lembrando que nós estamos falando aqui de um livro religioso, estamos falando de questões espirituais relacionadas à criação, tá? E a Bíblia ela não se preocupa com data. Algumas exceções, já no período dos reis de Israel e daí por diante. Agora, se a gente fazer uma leitura do capítulo 1 e até o versículo 1 também, capítulo 1, versículo 1, nós iremos perceber que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, que princípio que é isso? Bom, não dá para mensurar, porque se a gente for fazer uma análise do versículo 1 até o versículo 3, nós já temos aí um lapso de tempo muito grande, tá bom? Percebe que no capítulo 1, no versículo 1, a Bíblia menciona que no princípio, ou seja, no início, criou Deus. A palavra criou, nós temos aí o verbo, que é atribuído diretamente a Deus. Só quem tem o poder de criar é Deus. Tudo que existe hoje, que nós vemos, é porque um dia já foi criado. Então, nós apenas reproduzimos, apenas formamos aquilo que já existe. Por exemplo, você pega a matéria-prima de um determinado elemento químico e você pode transformar em uma outra situação, porque já existe uma fórmula, já foi criado, e só quem cria é Deus. Então, Deus, ele criou, mas quando criou o, os céus e a terra, não dá para a gente saber, porque a teologia ela não explica, nós não temos uma data. O que a gente pode saber é que se a gente pegar Abraão, que é o primeiro patriarca, em Abraão nós temos a origem do povo de Israel, tá? Os três principais patriarcas da fé, Abraão, Isaac e Jacó. Então, em Abraão nós temos a origem do povo de Israel e também da salvação para o ser humano. Agora, se a gente pegar de Abraão até Jesus, antes de Cristo, nós temos aí aproximadamente 2.000 anos de história. Por que aproximadamente? Porque não existe uma data exata. Tá? Pode ser que seja para mais ou seja para menos. Pode ser que tenha um pouquinho mais de 2.000 anos ou um pouquinho menos. Agora, indo um pouco mais adiante, nós temos Davi, o grande rei Davi, que foi um ungido do Senhor. Se a gente observar de Davi até Jesus,
Isso eu estou trazendo um fato cronológico. Nós temos aí aproximadamente 1000 anos. O que isso significa dizer? Que Davi, ele viveu 1000 anos antes de Cristo. Como assim antes de Cristo? Antes de Cristo se materializar e vir a esse mundo, tá? Então a história conta com o AC, né? Com a minúsculo e o C maiúsculo, o C referente a Cristo, tá certo? Tá, e aí o que é que acontece? Eu quero deixar aqui dois textos de referência. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Esse versículo é muito profundo, porque aqui nós temos o início de todas as coisas, a formação de tudo, do cosmos, dos planetas, tá? E também no Salmo, se não me falha na memória, 33, o verso 9. Eu vou até ler aqui o Salmo, estou com a minha Bíblia aberta aqui. Eu vou ler o Salmo 33 para a gente só dar uma conferida. 33, o versículo de número 9. Vamos ver o que está escrito, tá? Esse salmo ele tem uma ligação, né, um paralelo com Gênesis capítulo 1. E isso dentro da teologia é muito importante, porque para a gente trazer qualquer ensino, qualquer estudo relacionado à palavra de Deus, você tem que ter uma base, um fundamento. Ou seja, não é simplesmente a questão de a pessoa ir lá e inventar uma... Não, não é isso. Então, diz assim, ó, é isso mesmo, Salmo 33, verso 9. Você que está aí, que vai ver esse vídeo, pega a sua Bíblia, faça suas anotações, porque estou trazendo aqui um ensino valioso dentro da história dos hebreus, tá? Olha o que diz: porque falou e tudo se mandou, e logo tudo apareceu. O Senhor, olha que coisa tremenda, falou, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu, tá certo? Então, aqui é uma conexão com Gênesis capítulo 1. O Senhor foi falando e as coisas iam vindo a existir, tá? Tá, aí talvez você esteja se perguntando, Pastor Jackson, de Abraão para cá nós temos, de Abraão até Jesus, nós temos 2000 anos de história, ou seja, isso é cronologia bíblica. Abraão viveu 2000 anos antes de Jesus se manifestar. Ok? Aí talvez fale, beleza. De Davi, 1000 anos, tá? Então, e de Abraão até os dias atuais que nós estamos vivendo. Bom, se a gente pegar aí a cronologia, ela não é exata, mas temos aí aproximadamente 5.000 a 6.000 anos de história, tá bom? Isso contando de Abraão para cá, o primeiro patriarca. Lembrando que é em Abraão que vai dar origem ao povo escolhido, o povo de Israel. É importante frisar que nós estamos estudando a história dos hebreus. Talvez você se pergunte, tá? Qual que é a diferença da história dos hebreus para o povo de Israel? Simples, praticamente nenhuma. Tanto os hebreus como Israel, os judeus, está se referindo ao mesmo povo, tá bom? Aos descendentes de Abraão. Então, o que muda é apenas o conceito. Se, por exemplo, Israel é um conceito moderno, um conceito que não é tão antigo. O judeu também é um conceito
que não é tão antigo. Por que judeu? Porque vem da tribo de Judá, tá? Mas não está errado falar hebreus. Eu particularmente prefiro trazer o conceito história dos hebreus. Maravilha. Então, 2000 anos de Abraão até Cristo, 1000 anos de Davi até Cristo. Isso é cronologia bíblica. Mas esse período que nós estamos vivendo, 2000 e poucos anos, então nós temos aí 5.000 anos e um pouquinho, né? Porém, essa interpretação, ela não é exata, tá ok? Há alguns rabinos, alguns estudiosos que entendem que há um pouco mais de 6.000 anos, tá ok? Mas aí talvez você esteja se perguntando, ok, mas e relacionado de Abraão para trás, antes de Abraão existir? Bom, não dá para dizer quanto tempo existia, tá certo? Depois nós vamos falar sobre a origem do homem, a origem do pecado dentro da história dos hebreus. Então, os cientistas, os estudiosos, ele fala que a Terra ela tem mais de não sei quantos milhões de anos, 20 milhões de anos, são até mais, e daí por diante. Milhões não, bilhões de anos, um negócio assim. Só que não dá pra gente mensurar, tá bom? A palavra, ela não fala, ela não data, tá certo? Agora a gente tem um espaço de tempo muito grande do início de Gênesis até Abraão. A gente lendo, fazendo a leitura assim, parece que as coisas foi acontecendo ali, tudo. Não, houve um espaço de tempo, tá certo? Para você ter uma ideia, de Abraão até o livro de Êxodo, passou aí 300 e poucos anos. Olha a distância, 300 e poucos anos é muita coisa, é muitos anos, tá? Então, é quase a idade do nosso país. O Brasil tem o quê? 500 e poucos anos. Então, veja que se a gente fazer uma leitura simples, dá a entender que pelo livro de Êxodo e de Gênesis está ali um do ladinho do outro, dá a entender que os negócios foi acontecendo assim e não é bem assim. Então, os livros das escrituras sagradas não tá em ordem cronológica, tá certo? Então nós temos aí algumas aproximações, tem até algumas bíblias cronológicas que traz algumas datas, tá? Então é isso que é importante. Agora, quanto tempo passou, quanto tempo a Terra existe, de fato, não dá para a gente saber. Pode ser que os cientistas estejam certos, pode ser que exista aí bilhões de anos, pode ser que não, tá certo? O que dá para saber é que de Abraão para cá, nós temos aí aproximadamente, porque quando eu falo aproximado, porque não há uma data exata. Não tem como eu dizer para você, ó, é essa data aqui. Não. É fácil, se você quiser saber um pouco mais, se você tem interesse pelo assunto, minha sugestão é que você faça uma pesquisa, mas em fonte segura, porque hoje em dia também tem muita gente que fala muita coisa e muitas vezes você vai verificar a fonte não tem uma procedência, tá certo? Aí talvez você fale, tá, por que é importante a gente entender sobre essa questão? Até para a gente compreender a história do povo hebreu, tá? Não tem como, nós estamos estudando a história dos hebreus, não tem como a gente estudar a história dos hebreus sem passar por esse princípio. Então, em Abraão, nós temos a origem do povo hebreu. Em Isaac, nós temos o cumprimento da promessa, ou seja, a formação da família dos hebreus.
E em Jacó nós temos a consolidação desta família, porque em Jacó vai surgir o povo de Israel. Veja, em Abraão nós temos a origem, em Isaac nós temos o cumprimento da promessa, e em Jacó a consolidação, ou seja, a formação do povo. Talvez você caiu aqui de paraquedas e você não esteja por dentro do assunto, talvez você esteja se perguntando, tá, mas como assim a origem? Tá, em Abraão, Deus ele fez a promessa, que fez promessas a ele, que ia dar para ele um povo, tá? E Abraão não viu essas promessas se cumprir, tá certo? Porém, permaneceu firme e em Jacó cumpre, consolida. Em Jacó é consolidado, tá certo? Ou seja, surge, é de Jacó que surge o povo, as 12 tribos de Israel. Eles, no início ali, era tribais. A gente já viu isso lá quando a gente estudou sobre o conceito de teocracia, governo de Deus, também monarquia, o governo humano e daí por diante. Então, Deus abençoe, compartilha esse vídeo para mais alguém, manda lá para um grupo, abençoe. Eu estou aqui levando conhecimento de graça, uma aula teológica de graça, não estou cobrando nada, apenas a sua boa vontade, para que você também seja um abençoador, abençoe outras pessoas, tá certo? Mande para um amigo, se inscreve, você que não é inscrito no meu canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, faz um comentário para que o nosso canal possa crescer, porque aqui o objetivo é levar conhecimento das escrituras, tá bom? Vou ficando por aqui. Esse é o Pastor Jacques, quem vos fala. Na próxima voltarei falando da história de Israel, dos hebreus, trazendo alguns conceitos práticos e importantes para o seu conhecimento e entendimento das escrituras sagradas, tá bom? Um abraço, Deus abençoe.